A paz do Senhor a todos. Amém? Estou alegre com o Senhor porque tem nos dado mais uma oportunidade de juntos estarmos aqui. Podem assentar. Estamos aqui para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou alegre com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos abençoado. Deus abençoe o Valdir, abençoado seja o Senhor. Eu costumo dizer que eu nunca encontrei, ou não sei se eu vou encontrar um homem mais humilde que esse Valdir. Um homem abençoado, humilde na presença do Senhor, que Deus possa abençoar o Valdir de forma plena, abundante, juntamente com a sua família. Luiz está ali, Deus abençoe Luiz, Valdinei, um amigão nosso, Deus abençoe. E as irmãs que estão aí no nome do congresso, me parece, se eu não estiver aqui esquecido ou equivocado, eu participei de todos os novos. Todos os 9 aniversários aí, esse 9º aniversário, esses 9 anos aí, eu participei, eu estive aqui para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor. E eu estou feliz porque há 5 anos atrás, me ligaram da Bahia para mim ir para Goiânia correndo que minha mãe estava com câncer. E disse que eu tinha que ir até de avião. Eu tinha um casamento para fazer da Deise, não sei se o Luiz lembra. Um casamento para fazer, eu tive que correr e ir para Goiânia. Porque disseram que ela estava desenganada. Um câncer de 1 a 5, ela estava com 4,5. Já tinha tomado conta do pulmão, tomado conta das glândulas e disse que ela ia morrer. A minha sogra morreu do mesmo câncer no mesmo lugar, nos pulmões e nas glândulas. E aí quando eu fui visitá-la, e Deus falou no meu coração e disse, isso aqui não é para a morte, isso aqui é para a minha glória. E essa semana ela me ligou e disse assim, olha, Dé, é o seguinte, o médico já me liberou, depois dos 5 anos, eu estou verdadeiramente curada. Ela tinha certeza que já estava curada, mas os médicos agora decretaram que ela está curada e está lá caminhando para o seu coração, dando glórias ao nome santo do nosso Senhor, porque Ele é fiel e é maravilhoso para conosco. Outra coisa maravilhosa que me aconteceu esses dias, eu estava, não sei se o Luiz se lembra, eu tinha um tumor aqui muito grande aqui em cima, que dava até para se assustar. Chegou lá em casa agora a guia para me operar. Só que aí eu não fui mais, liguei e fiquei, porque Jesus subiu isso aqui. Algumas vigílias por aí, então, glória a Deus, Jesus curou. Isso com Jesus se faz milagres em nossas vidas. Aleluia! Mas abram aí as nossas Bíblias, no capítulo 17 do livro de 1 Samuel. Capítulo 17, e o verso 32. Deus tem grandes coisas a falar conosco aqui nesta noite. E continue orando aí por mim, amados, porque eu já estou no 15º dia seguido pregando. Estou aqui na bênção de Deus. Hoje eu vim aqui porque era o Valdir. Se fosse em outro lugar eu ia pedir para alguém ir, porque trabalhando e dirigindo igreja e pregando e somos pais, somos maridos, não é brincadeira, mas o Senhor é fiel, é maravilhoso e é tremendo para com as nossas vidas. Na verdade, no sábado, que foi Santa Ceia lá regional, onde eu dirijo, no Vila Gildo, eu havia esquecido e hoje é culto regional lá no Ipavaú. E eu tive que deixar o culto regional e falei, tenho que ir lá no Valdir, porque o Senhor, Ele nos dá esse caráter de cumprir com os compromissos. E por isso nós estamos aqui glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Acharam aí? Capítulo 17 de 1 Samuel, e o verso 32. Amém? Diz assim o texto. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Ele disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Amém? Glórias a Deus. Amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor, quando eu começo a meditar na vida aqui deste homem Davi, na vida deste homem Davi, eu começo a entender, eu começo a compreender o porquê que Deus fez questão de escolher para que ele pudesse ser rei de Israel. Quando eu começo a analisar a vida de Davi, eu começo
então a ver os porquê da escolha de Deus para com Davi. Porque, para quem não sabe, quando o povo pediu um rei para Samuel e disse que não queria mais ficar sobre a teocracia ou sobre o governo de Deus, regido por Deus, Samuel se entristeceu e disse para Deus que estava muito triste. E o próprio Deus disse a Samuel: olha, não se preocupe, porque eles não rejeitou a você, mas rejeitou a mim. E então, quando Saul foi coroado como rei de Israel, porque o povo olhou para Saul e viu que Saul, de todas as 12 tribos de Israel, Saul se destacava, porque o homem era um homem grande, e sendo ele da tribo de Benjamim, era um homem avantajado, um homem bem grande. E aí então, o povo escolheu a Saul. E quando Saul foi coroado rei de Israel, Deus fez questão de falar com Samuel: Samuel, escreva aí, anote aí, porque isso vai ficar escrito, que está aí o rei que o povo escolheu para si. Está aí o rei que o povo separou para governar sobre si. Mas, meus amados, quando Davi foi coroado rei de Israel, o próprio Deus fez questão de dizer: está aí o homem que eu escolhi para governar sobre Israel. E agora eu quero contar a vocês um pouco sobre a vida deste homem chamado Davi. Eu quero contar o segredo da vida de Davi, e o porquê que nós não encontramos em momento algum na Bíblia, a Bíblia relatando de uma derrota apenas de Davi. Em todos os conflitos, em todas as batalhas em que Davi teve, Davi, ele obteve vitória em todas as suas pelejas, em todas as suas batalhas. E o porquê que Deus olhou para Davi, apontou para Davi e disse assim: eis aí um homem segundo o meu coração, que eu escolhi para governar sobre o meu povo, que eu tirei lá de trás da malhada para governar sobre o meu povo. Deus olha para Davi e testifica da vida de Davi. Mas, meus amados, o que me chama a atenção é que, quando eu começo a analisar a vida de Davi como um pai, eu vejo que Davi como um pai, ele foi uma decepção. Quando eu observo a vida de Davi como um marido, Davi também não foi um bom marido, porque a primeira mulher que ele viu, ele se engraçou por ela, mandou o marido dela ir para frente da peleja e mandou o comandante recuar, e o marido foi morto e ele ficou com a própria mulher. E aí eu começo a compreender e a entender o porquê que Deus olha para Davi e ainda diz: homem segundo o meu coração, homem pela qual eu me agrado, homem pela qual faz a minha vontade, homem pela qual eu me interessei para governar sobre o meu povo. Meus amados, se nós começarmos a meditar em alguns textos da Bíblia e começarmos a tentar entender o porquê de algumas escolhas da parte de Deus, nós iremos ficar totalmente confusos, nós iremos ficar totalmente atrapalhados em conseguirmos definir os propósitos e as escolhas de Deus. Mas o primeiro ponto que eu quero dizer nesta noite é que Deus, ele não tem observado as nossas iniquidades, como o próprio Davi, lá no Salmo de número 103, aliás 130, é o verso 3, em que o próprio Davi escreve dizendo assim: se Deus observasse as nossas iniquidades, quem de nós subsistiríamos para contar a história? Porque Deus, amados, ele olha o intento do nosso coração. Deus, ele está aqui nessa noite a observar o meu e o teu coração, a ver aquilo que está dentro do teu coração. É por isso que tem muita gente que aceita Jesus ontem, amanhã já é abençoado, amanhã já é próspero. Por quê? Porque Deus tem as suas escolhas e Deus tem os seus propósitos nessas escolhas. E aí, quando eu vejo o menino Davi lá de trás da malhada, cuidando das ovelhas do seu pai, aí Deus sai lá e diz a Samuel: vai lá na casa de Samar, lá no Belemita chamado Jessé, lá na terra de Samar. Você vai lá e você vai escolher um para que possa governar sobre o meu povo. Lá tem um homem que eu já separei, que eu já escolhi. E
Então Samuel sai escondido de Saul, diz a Bíblia, e vai até a casa de Jessé. E parece que eu vejo ali passando todos os 7 irmãos de Davi, um a um. Especificamente Eliabe, quando Samuel olha, diz assim: verdadeiramente ali há um escolhido de Deus. Verdadeiramente ali há aquele que eu separei, que Deus separou e que Deus escolheu para governar sobre Israel. Está ali o ungido de Deus. Mas Deus, observando o coração de Samuel, Deus olha assim e diz: Samuel, é o seguinte, rapaz, você não consegue ver o que tem aí dentro do coração desse homem. Você só observa aquele exterior, aquilo que está visível aos seus olhos. Você ainda não compreendeu, rapaz. Não é esse aí que eu escolhi, porque esse aí daqui a alguns anos vai estar covardando, vai estar correndo de Golias e vai estar sendo afrontado de Golias. Esse aí não é o meu escolhido. E aí então Deus fala a Samuel: ninguém se assenta na mesa, ninguém come, ninguém participa de nada aqui, se não ir atrás do meu escolhido. Samuel agora olha para Jessé e diz: porventura não há ninguém aqui, não há mais nenhum homem aqui dentro da sua casa? Diz assim: mas não serve para ser rei. Há um que está escondido lá atrás da malhada, está procurando algumas ovelhas que perdem aqui, que perdem ali, está zelando das minhas ovelhas. E aí Samuel diz: olha, é o seguinte, Deus diz que ninguém é para sentar na mesa, porque o escolhido dele não está aqui ainda. E aí vão buscar quem? Aquele menino todo sapecado do sol, como diz lá na Bahia, todo queimado do sol, cheirando a ovelha. Vão buscar o menino que está lá de trás da malhada. Para quê? Para se assentar à mesa, para comer na mesa e para ser ungido como rei. Oh, meu amado e minha amada, eu quero te dizer aqui nessa noite, com a autoridade dos céus, que Deus não está preocupado com aquilo que você é, aonde você mora, onde você está trabalhando, o que você faz. Se Deus resolver te escolher nessa noite para mudar a tua história, Ele tem poder nos céus, Ele tem poder na terra. O inferno para, o demônio tem que bater em retirada, e o mundo tempo vai ser exaltado. A tua vida foi ganha Deus. É o menino Davi que nós queremos, escolher Davi como rei. Só que as coisas, meus amados, entenda bem, as coisas de Deus não são iguais às nossas, os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos, a lógica de Deus não são iguais aos nossos. Deus não olha para nós com a lógica humana, porque se Ele olhasse, nós já teríamos sido fulminados, já teríamos sido destruídos. Entenda bem, eu quero que você entenda aqui nesta noite, que Deus nunca vai te colocar em um lugar sem antes Ele te preparar e te estruturar para você se assentar no lugar da bênção. Porque se Ele te colocar lá, você vai jogar o pé pelas mãos e não vai conseguir administrar o tamanho da bênção que Ele tem para a tua vida. Primeiro você vai ter que ir lá matar o Golias e depois vai ter que assentar com o rei para aprender a delegar funções, para saber o que é ser rei, para depois ir para a linha de combate e se assentar no trono. Primeiro Deus vai fazer isso. Não se apresse. Não se apresse. Ainda tem um gigante para você derrubar aí. Ainda tem. Pastor, mas eu tenho orado há tanto tempo. Eu já mandei as mulheres sair de dentro da minha casa. E eu estou orando há tanto tempo. Espere, porque o processo do tempo é o processo da preparação. E aí nós vamos começar a entender que o processo do tempo, quando Deus Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais por intermédio de Cristo Jesus, Ele está dizendo: precisa do teste do tempo para que eu possa abençoar a tua vida. Segura aí mais um pouquinho. Ah, minhas amigas, meus amigos. Aí Davi é ungido como rei. Os irmãos de Davi se alistam no exército, vão para o exército de Israel sob o comando de Saul. E aí em uma das guerras, ou mais uma das guerras contra os filisteus, eles foram para a linha de combate. Aí de repente me aparece um gigante da família dos Enaquins, que levavam o título de Golias, que por sinal na Bíblia tem 5 Golias. Esse que foi morto e mais 4. É tanto que Elaná, um outro também da tribo de Judá, mata um outro Golias em uma outra passagem da Bíblia. E esse homem agora parece muito grande, bem preparado para a guerra, para o conflito.
bem armado, consciente de o que ele teria que fazer para afrontar o povo de Deus, e começa a afrontar os irmãos de Davi. Estavam agora acovardados, estavam agora escondidos, e aí eu começo a entender o porquê que Deus não os escolheu lá no momento em que Samuel foi escolher o rei para reinar sobre Israel. Porque no primeiro momento de conflito, de batalha, eles se acovardaram, porque um homem grande começou a gritar: porventura tem algum homem aí, algum cara macho aí em Israel? Tem alguém aí que vai se levantar para se opor contra mim? Tem alguém aí que vai lutar contra mim? Tem alguém aí? E os irmãos de Davi, ó, bem sossegadinho, bem quieto. Mas, meus amados, lá, Davi, pega aí, meu filho, uns leites aí, vamos fazer um queijinho de cabra aqui. E vamos levar, e você vai levar para os seus irmãos. Pega aí uns queijos, pega aí algumas coisinhas aí e leve lá para os seus irmãos. Aí Davi pega aquelas coisas e vai levar para os seus irmãos. A Bíblia diz que ao longe Davi começa a ouvir o brado do Golias. Bem de longe ele começa a ouvir o grito do Golias, dizendo: quem é dentre os homens de Israel? Em outras palavras, aqui não tem Deus que dá coragem a algum desses homens aí para vir lutar contra mim. Quando Davi ouve aquilo, Davi se aproxima de Saul, e aqui agora ele começa a conversar com Saul, e aí o texto diz assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá pelejar contra esse incircunciso, contra esse filho de Satanás que tem afrontado o povo de Deus. E aí então Davi se dispõe e diz a Saul: se aqui não existe no teu exército homem preparado, homem capaz de derrotar um gigante, eu quero ser este homem, eu vou lá lutar, eu vou lá guerrear contra este homem. Saul se assusta. Saul se assusta e diz assim: mas vem cá, meu filho, você está pensando que é o que isso aqui? O negócio não é bagunçado assim não, menino. Como é que você vai sair para lutar contra um homem experimentado em guerra como esse Golias? Irmãos, os soldados que Saul tinha, inclusive os irmãos de Davi, sabiam perfeitamente qual era o quilate do Golias. Por isso que eles não foram para a guerra contra Golias. E Davi chega agora e diz: eu vou. Saul diz: mas meu filho, você vai como? Você nem sabe pegar numa espada, nem sabe pegar numa lança. Vem cá, o que é que te abona, menino, para você lutar contra o Golias? O que é que você tem para me dizer, para te dar um abono para que você possa ir lutar contra Golias? Me diz aí, meu filho, o que é que você tem de experiência para ir lutar contra o Golias? Parece que eu vejo Davi, rei, parece que o senhor não conhece, o senhor ainda não sabe que Deus me separou para um dia estar aí. Eu não vou tocar no senhor, mas um dia eu vou estar aí. O senhor não sabe, né, rei? Olha, é o seguinte, meu rei, será que isso é minha bola para eu lutar contra o Golias? Um dia eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, de repente um leão veio e se meteu a besta comigo. Sabe o que eu fiz? Eu peguei esse leão e parti ele no meio, tomei a ovelha de dentro da boca dele, peguei assim, raspei ele pela boca e o matei. Outro dia veio um urso, todo meio avestado para cima das minhas ovelhas. Eu consegui ir para cima desse urso e consegui matá-lo. Será que isso me abona? Será que isso me abona para ir lutar contra o Golias? Será que isso serve? Oh, meus amados, entenda uma coisa: o que é que você tem de experiência com Deus? O que você pode apresentar a Deus aí nessa mão para você vencer o Golias, para derrubar esse gigante que tem afrontado a tua vida, que tem tentado destruir a vida, teu lar, teu familiar? Hoje, nessa noite, apresenta alguma coisa ao Senhor, apresenta aí alguma coisa, que Deus ele vai te dar coragem para lutar contra isso. Serve. Eu vou. E como nós sabemos da história, ele foi lá, matou Golias sem espada, pegou, desceu no ribeiro, 5 pedrinhos, botou na funda e toma na cabeça. Pegou a espada e cravou. Começava ali um dos processos de estruturação de Davi para ele reinar sobre Israel, para ele governar sobre Israel. Começava ali. Porque entenda bem, tem gente que pensa que Deus é doido.
Tem gente que pensa que Deus é menino. Não. Primeiro Deus vai ter que te estruturar, meu amigo. Minha irmã, primeiro Deus vai te colocar numa estrutura para depois você subir um degrau. Deus não vai te colocar de qualquer jeito aí no lugar que você quer, não. Tem que esperar um pouquinho. Davi teve que sentar ao lado de quem? O rei Saul. Aí Davi aprendeu o que era assinar um decreto real. Davi sabia o que era ter ministros ao seu lado. Davi soube e começou a aprender o que era enfileirar uma companhia de soldados para ir para a guerra. Davi foi começando a aprender aquilo que Deus tinha preparado para o colocar sobre o reinado de Israel. E Davi então agora, meus amados, entenda bem, ele vai agora passar pelo pior processo da vida dele, porque o próprio rei começa a segui-lo, e aí Davi começa a persegui-lo. Davi teve que fugir, Davi teve que se esconder, teve que passar como um louco, teve que deixar a barba crescer, teve que deixar literalmente a barba descer sobre a sua barba, para que os moabitas não o matassem. Teve que passar por todo esse processo, para aí, depois de aproximadamente 18 anos, eu vou colocar assim, Davi toma posse, não da plenitude daquilo que Deus o tinha reservado ou prometido. Ele toma posse apenas de Hebrom. E ali ele governa sobre Hebrom de uma maneira tão precisa durante 7 anos e 6 meses. Que quando souberam que ele estava precisamente governando Hebrom, os de Israel foram atrás dele para que ele pudesse governar sobre Israel. Quando Deuteronômio 28 escreve que aqueles que obedecerem os meus estatutos e os meus mandamentos, as bênçãos vão fazer assim, ó, vai bater lá na tua porta e vai dizer para você: deixa eu te abençoar aí, deixa eu entrar aí no lugar da história, deixa eu entrar aí no lugar da história. Sabe por quê? Porque quem batia os estatutos do Senhor, as bênçãos seguirão. Davi não precisou ir atrás de ninguém, foram lá buscar ele para reinar sobre a nação de Israel. Meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa: o meu Deus, que é o teu Deus, ele pode enviar lá aquilo que você precisa. E quem sabe hoje é o dia em que Deus reservou, ainda no final dessa noite, para ir lá e levar todo aquele laço do inferno, e o nome do Senhor ser glorificado na terra. Segundo, Davi assumiu sobre Israel. Senão não vai dar tempo. Davi assume sobre Israel. O segundo ponto que eu vou falar: o coração do Davi, ou de Davi, era um coração voltado para o Senhor. Você quer ir comigo? Quer ir comigo e entender isso? Vamos abrir aí no livro dos Salmos. Livro dos Salmos. Aleluia. Veja bem. Salmo de número 16. O coração de Davi estava no Senhor. O coração de Davi estava voltado para o Senhor. Davi no Salmo de número 16. Davi no Salmo de número 16. Especificamente no verso 1. Davi abre a boca e diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. O segundo, a minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Ou seja, Davi, ele tinha convicção que a alma dele anelava estar com o Senhor. Davi abre a boca e diz assim: meu Deus, eu optei, eu escolhi, eu me separei para confiar em ti, para entregar a minha vida a ti. Ou seja, Senhor, a minha vida, ela por inteira é entregue a ti. O coração de Davi estava voltado para o Senhor. O coração de Davi confiava no Senhor. Em 2 Crônicas, no capítulo 13, verso 38, quando Davi estava despedindo do reinado, Davi faz questão de chamar Salomão, que assumiu o reinado, e diz assim: senta aqui,
Salomão? Salomão é o seguinte, rapaz: eu aprendi a confiar no Senhor, e se você entregar o seu coração ao Senhor, você vai ver que o Senhor vai trazer paz sobre Israel, e o teu governo vai ser um governo de paz, vai ser um governo de tranquilidade, porque todas as guerras necessárias eu já gravei e eu já venci todas elas. Todos os conflitos que existiam em Israel eu já gravei e já ganhei. Agora, rapaz, o segredo para que você viva em paz, para que você viva em tranquilidade, é que você coloque o seu coração no Senhor. E aí, quando nós encontramos Deus se apresentando a Salomão, Salomão diz assim, Deus diz assim: fale aí, meu filho, o que você quer? Deus, eu quero um coração sábio para guiar o teu povo. E aí o coração sábio trouxe o homem mais sábio de toda a história da Bíblia, e quem sabe até hoje nunca surgiu um homem sábio como Salomão, mas também um dos homens mais ricos, porque ele disse assim: tudo que o dinheiro pode comprar, eu comprei. Tudo que me veio à mente, o dinheiro me deu condição e eu comprei. Ou seja, o amador da bênção, quem tem o coração na presença do Senhor, sabe que eu entendo? A prosperidade, a bênção financeira vai estar sobre a tua vida, vai estar sobre a tua vida, porque quem tem o coração do Senhor, o próprio Senhor vai se incumbir de mudar a história e trazer aquilo que você necessita. O coração do Senhor. Senhor, em Ti eu confio. Senhor, em Ti eu entreguei o meu coração. O meu coração está voltado para Ti, porque só em Ti eu confio. Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Senhor, a minha vida não tem espaço para outra coisa. A minha vida, Senhor, ela não tem espaço para qualquer coisa que venha tentar atrapalhar a minha comunhão contigo, porque a minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, eu escolhi. Quando Davi, no Salmo de número 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar. Davi tinha plena convicção, porque o próprio Davi disse assim: eu fui moço e hoje eu sou velho, e nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar um pão. Ou seja, meu amado e minha amada, entenda uma coisa: quando nós colocamos o nosso coração no Senhor, o Senhor vai se preocupar dos mínimos detalhes da tua vida. Ele vai te preocupar com os seus filhos, Ele vai preocupar com o seu esposo, vai preocupar com a sua esposa, vai preocupar com aqueles que estão à sua volta, e as bênçãos vão derramar-se sobre a tua vida. Davi disse assim: Deus, eu sei que Tu jamais rejeitarás o sacrifício do coração contrito e quebrantado. Sacrifício do coração contrito, o Senhor jamais rejeitará. Sacrifício do coração quebrantado, o Senhor jamais rejeitará. E agora, quando nós começamos a estudar um pouco sobre a vida de Davi, eu vou entender o porquê que Deus pega Davi e diz: homem segundo o meu coração. Porque Davi, ele tinha um segredo especial para mudar o coração de Deus. Ele tinha um segredo especial para que Deus se comovesse em seu favor. Porque coração contrito, meu amado, está dizendo um coração aflito. Está falando de um coração que está agoniado. Coração quebrantado está falando de um coração esmiuçado como areia na praia. Sabe, pega uma areia assim e começa a tentar contá-las para você ver se você consegue. Isso é o coração quebrantado, e Davi sabia muito bem disso. E aí Davi, em um dos salmos, se eu não estiver enganado aqui, no Salmo 38, Davi ele começa a dizer: em minhas aflições eu clamei ao Senhor, eu busquei ao Senhor. Aí em um dos meus pedidos e das minhas orações, eu começo a contemplar que o trono de Deus desce dos céus e se apresenta à minha presença. E aí, quando eu comecei a observar sobre o trono de Deus, eu observei que Deus estava assentado sobre as asas dos querubins. E aí eu olhei bem melhor, e aí eu consegui entender e compreender que Deus, além de estar sobre as asas dos querubins, Deus também voava nas asas dos ventos. Deus voava nas asas do vento. E aí então o próprio Deus atendeu ao meu clamor, atendeu ao meu pedido. Você entendeu, meu irmão e minha irmã, que quando o nosso coração está na presença do Senhor, o próprio trono de Deus vai descer aqui
coração voltado para o Senhor, nós vamos obter resposta. Quando nós falamos de coração voltado para o Senhor, nós estamos falando de um coração que verdadeiramente entende quais os propósitos e os desígnios de Deus. Coração voltado para o Senhor, nós vamos aprender quais são os verdadeiros propósitos que Deus tem para a nossa vida. Veja essa trajetória de Davi, tanto tempo fugindo de Saul, escondendo em caverna, vai para aqui, vai para ali. Chega um momento que Davi olha o seu próprio filho, quer tomar o seu reinado. O próprio filho tenta tomar o reinado de Davi. E aí Davi agora se vê em apuro. Davi agora se vê apertado e parece que ele vai ter a primeira derrota. E aí ele começa a fugir para onde? Ele começa a voltar todo o trajeto que ele fez quando fugiu de Saul. Foi para as cavernas de Adulão, se esconder nas cavernas de Adulão. Só que quando ele chega na caverna de Adulão, parece que Deus faz lhe lembrar, traz a memória a Davi e diz assim a Davi: Davi, você se esqueceu, meu filho. Você escondeu nessas cavernas aqui de Saul. Saul não sabia o segredo dessas cavernas, por isso você se escondeu. Mas você se esqueceu que quem está te perseguindo é o seu próprio filho. O seu filho, quando era adolescente, você mostrou, menino, o menino aqui, os segredos dessa caverna. Como que pode você se esconder agora nessas cavernas, Davi? Olha aí, Davi, o seu filho está vindo. Ele sabe o segredo das cavernas de Adulão. Ele sabe onde fica cada entrada secreta. Ele conhece porque você mostrou para ele, é o seu filho. Veja bem, mas o coração do homem, quando está voltado para o Senhor, aí parece que eu vejo Davi olhar assim para aqueles montes de um lado do outro. Aí parece que eu entendo que ele começa a pegar e a escrever e a dizer assim: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aí ele entendeu: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que me dá o socorro. É Ele que é o meu socorro me apresenta na hora das minhas angústias. É Ele que vem me socorrer. É Ele que vai lá dentro da minha casa. É Ele que vai desenvolver o coração. Que nem jeito, pelo teu sono não consigo mais dormir. É Ele que vai curar as minhas feridas, as minhas enfermidades. É Ele que vai sarar o meu coração para que eu possa ter meu lugar de glória. Porque Ele é duro da glória. Aí ele escreve o Salmo 121, acabou. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Acabou, tem socorro melhor do que isso? Tem proteção maior do que essa? Não tem, porque o meu socorro vem do Senhor. Davi era um homem que o coração era tão voltado para o Senhor, que Davi tinha convicção daquilo que ele queria, Luiz. Tinha convicção daquilo que Deus tinha reservado para ele. Davi tinha certeza daquilo que Deus havia prometido. E que nada ia abalar aquilo que Deus tinha de propósito para com ele. Nada ia fazer primeiro. Nada. E Davi agora, em uma das suas guerras, ele precisava passar dentro de Jebu, que depois veio ser Jerusalém. Dentro de Jebu. Aí quando ele vai passar dentro de Jebu, um homem dos comandantes dos jebuseus para Davi e diz assim: olha, é o seguinte, rei, aqui o nosso comandante diz que ele não aceita que coxo, ele não aceita que cego, deficiente nenhum passe aqui dentro das terras do jebuseu. Nenhum passe. Como é que é? É. Nenhum deles passem aqui dentro. Porque você queria comprar briga, queria ver Davi furioso, falava mal de um coxo ou de um cego. Falava algo contra Davi, fale algo contra um desses deficientes, para você ver o que ia acontecer. E Davi agora diz assim: ah, é verdade? Tá bom. Então volte lá e fale para o seu comandante que eu vou tomar Jebu, porque isso já era para ter feito há mais de 40 anos atrás. Os benjamitas da própria tribo de Saul, era necessário. E eles fizeram uma amizade com Jebuseu. Jebuseu cresceram, se envaideceram, disseram aquilo e disseram: aqui não passa. Mas o homem que tem o coração voltado para o Senhor tem convicção daquilo que Deus tem para com ele. Tem convicção. Como é que é?
exército, convoque o exército. Convoque o exército. Aí convocou o exército, colocou o exército todo enfileirado. Meu amigo. Aí quando Davi abriu a boca e disse assim, olha, hoje nós vamos conquistar Jebu. O exército de Davi, deu linha, como diz por aí. Fugiu. Não, Davi, contra o Jebuseu não, são homens valentes demais. São homens terríveis. Nós vamos perder.